Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, onde nós leremos do verso 12 ao verso 18. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao 18. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao 18, palavra do Senhor que assim nos diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos buscar a presença do Senhor mais uma vez por meio de uma oração, rogando a Deus que nos conceda o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a sua palavra. Eu vou pedir ao nosso irmão reverendo Ezequiel que nos dirija a Deus nessa oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós estamos na Tua casa, graças à obra do Teu amado Filho Jesus, Verdade, ao Deus. Teu grande amor revelado através do enviar o Seu Filho para nos salvar. Sim, Nós te louvamos, ó Pai, nesta noite festiva nesta igreja, noite de glorificação do Teu nome, Sim, Pai. noite em que o Seu testemunho, ó Pai, tem sido proclamado. Amém, ó Deus. Nesta hora da proclamação da Tua palavra, da instrução, que o Teu Espírito Santo esteja no controle completo do reverendo, vai que tenha a responsabilidade de ser o Teu instrumento. Amém, Vai Senhor. abençoar muito nosso querido pastor Fernando na direção desta igreja, Sim, Senhor. na entrega fiel, como vem fazendo sempre, pregando a Tua palavra na edificação destes irmãos. Amém. Amém, Queremos, Deus. ó Pai, que nesta noite a Tua palavra toque profundamente os nossos corações, Amém, Senhor. a fim de sairmos daqui prontos para praticá-la, queiramos glorificar ainda mais o Teu nome, por palavras que o Senhor tem revelado, que o Senhor tem inspirado, e com certeza o Teu Espírito Santo estará iluminando as nossas mentes nesta noite. Amém. Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus, abençoa também alguém que porventura esteja no nosso meio e que ainda não compreendeu a maravilha do Teu amor, a maravilha da Tua palavra. Amém, Que Senhor. esta seja uma hora também de decisão, de conversão mesmo, e que o Teu Espírito Santo toque cada coração, a fim de que redunde em glórias ao Teu santo nome. Amém, É Senhor. a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Essa chuva que até agora há pouco estava caindo, ela me faz lembrar a nossa inconstância, e ela me faz lembrar o quanto que a gente não sabe o que nós queremos. Porque quando está muito quente, a gente fica cansado do calor. E a gente pensa assim, Deus poderia mandar uma chuva, né, para dar uma refrescada, para molhar a lavoura que está precisando. E aí quando Deus manda a chuva, se vem chuva demais, o que acontece? A gente já muda o discurso. Mas não para de chover, meu Deus do céu, eu tenho roupa para lavar, e não tem um sol para enxugar a roupa. Está chovendo tanto que eu estou começando a embolorar eu já estou começando a mofar.
ok, aí vem o sol, e aí faz calor. Aí a gente pensa, podia mandar uma chuva de novo. Então, é por causa disso que muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande para enxergar bênçãos. Para enxergar bênçãos na nossa vida. E a gente tem uma dificuldade muito grande para enxergar bênçãos, especialmente quando a situação, ela demonstra realmente diante dos nossos olhos que parece não haver bênção nenhuma. Temos dificuldade de enxergar bênçãos, motivos de gratidão a Deus, quando a situação é ruim, quando ela aparentemente não mostra para nós, não demonstra para nós motivos de gratidão. Muito pelo contrário. A não ser que alguém com sabedoria, alguém que realmente tenha essa visão além do alcance, que possa enxergar de fato mais do que os olhos podem ver, nós temos dificuldade para enxergá-las. A não ser que alguém mostre para nós. A não ser que alguém com sabedoria e que enxergue além da situação, mostre para nós motivos de bênção, motivos de gratidão. E quando eu penso em alguém que tem sabedoria, quando eu penso em alguém que realmente tem essa visão para realmente enxergar mais do que os olhos podem ver, eu penso no apóstolo Paulo. E o texto que nós vemos nos mostra isso. Onde o apóstolo Paulo, muito sabiamente, está ensinando uma igreja a enxergar mais do que os olhos podem ver. E junto com Paulo, a instrução que ele dá para essa igreja, eu quero olhar junto com você justamente para isso, para essa sabedoria de Paulo, para esse olhar que ele tem e para a maneira como ele faz a igreja também aprender e a enxergar mais do que os olhos podem ver. E aí então, quando Paulo faz isso com a igreja de Filipos, ele aqui está mostrando o que de fato estava acontecendo com ele naquilo que ele estava enfrentando. Porque a situação do apóstolo Paulo aqui era a seguinte: ele, por ser pregador do evangelho, estava preso. E estando preso, ele também passava por julgamentos, onde ele não tinha, com certeza, mas com esperança, o desejo de ser liberto. Mas poderia também ser que, diante do julgamento, ele fosse condenado e então executado. Essa era a situação que Paulo se encontrava: preso, sendo julgado, não sabendo se ia ser liberto ou se ia ser condenado e executado. A igreja de Filipos, que é a igreja para quem Paulo direciona primeiramente essa carta, era uma igreja que amava Paulo. E Paulo amava a igreja de Filipos. A igreja amava tanto Paulo que enviou um homem chamado Epafrodito para levar uma oferta que a igreja havia feito até lá em Roma. E para chegar naquela época de Filipos até Roma demorava bastante. A viagem tinha muitos perigos. Mas a igreja preocupada com Paulo envia este homem para levar essa oferta. Chega o conhecimento de Paulo que essa igreja estava extremamente preocupada, angustiada, aflita com a situação de Paulo. Porque o querido pregador deles, aquele que demonstrou Cristo para eles, que os evangelizou, agora estava nessa situação, preso, não sabendo eles se Paulo seria liberto ou se seria condenado e executado. Só que olha só a perspectiva de Paulo, olha o que ele faz a igreja enxergar naquele cenário de preocupação, de angústia, de aflição por causa da situação dele. Paulo preso, com toda aquela situação difícil que ele enfrentava, e a igreja preocupada com ele. O que ele diz? Verso 12: quero ainda, irmãos, cientificar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho.
o que está acontecendo comigo não é algo ruim, muito pelo contrário, o que tem acontecido comigo tem sido algo bom. E o que Paulo enxerga aqui é o seguinte: o fato de eu estar preso tem feito com que o Evangelho chegue a pessoas. E Paulo vai dizer aqui, verso de número 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Pelo fato de Paulo estar preso e haver um revezamento ali de guardas para vigiarem Paulo, o que Paulo fazia? Pregava o Evangelho para estes. Saía um guarda, entrava outro, Paulo pregava o Evangelho. E assim, as pessoas próximas desses guardas conheciam também a situação de Paulo. E o Evangelho, essa notícia ia se espalhando. E aí Paulo continua dizendo, verso 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A minha situação aqui preso tem incentivado pessoas a falarem de Jesus, a pregarem a respeito de Jesus. E aí Paulo vai dizer, é verdade, tem gente que está fazendo isso pelo motivo errado, mas tem gente que está fazendo isso pelo motivo certo. E aí o verso 18, o que importa? O que importa é que a palavra do Senhor não está presa. Eu estou, mas a palavra do Senhor não. Eu estou preso, mas pessoas estão conhecendo o Evangelho, pessoas estão se sentindo estimuladas para pregar o Evangelho. Olha como que Paulo sabiamente enxerga a situação que aparentemente as pessoas olham e teriam todos os motivos para amaldiçoar a Deus, para blasfemar contra Deus. E Paulo não faz isso. Ele enxerga com os olhos de Cristo o que de fato estava acontecendo naquela situação ruim, humanamente falando, para ele. E ele ensina essa sabedoria para a igreja, a ver além do que os olhos podem ver. Paulo ensina a igreja não a ver ou a se perguntar o que ia acontecer com ele naquela situação difícil. Porque normalmente as pessoas, quando passam por dificuldades, o questionamento é esse: o que será que Deus está querendo me ensinar com essa situação? Por que Deus está permitindo isso? O que Ele quer me mostrar? O que Ele quer ensinar? E realmente, a coisa não fica clara dessa maneira. E Paulo não está fazendo isso. Paulo não está aqui pensando com aqueles irmãos o seguinte: olha gente, vamos ver o que Deus vai fazer, qual é o propósito dele com a minha prisão aqui. Não. A gente vê aqui que ele mostra para a igreja aquilo que já estava claramente acontecendo. Olha, a minha situação tem proporcionado isso. Isso está acontecendo. Não é o que iria acontecer. Paulo olha para o que já estava acontecendo e ensina a igreja a olhar e a ver isso. Trazendo para nós hoje. Nós que ainda temos vivido, temos experimentado essa situação de pandemia, e não só essa situação que tem afetado muita gente no mundo inteiro. Cada um de nós tem os nossos problemas. Cada um de nós tem as nossas dificuldades. E muitas vezes, quando nós estamos nessas situações, nós temos dificuldade para enxergar as bênçãos. Só que quando a gente começa a reparar e a olhar mais profundamente, a olhar com os olhos de Cristo para a situação, aí então somos capacitados por Ele a ver aquilo que é bênção e agradecer a Deus. Eu preciso dizer, de modo especial, na vida de alguns irmãos e irmãs, eu posso dizer, porque eu também tenho experimentado essa situação, desde quando começou a pandemia, que realmente parou, gente, fez a gente ficar dentro de casa. E você percebe, ou você pensa, o que de bom poderia acontecer nisso. Só que é verdade também que muita gente começou a estudar determinadas coisas no meio da pandemia. Muita gente começou a fazer cursos no meio da pandemia. Muita gente se formou na faculdade no meio da pandemia. E começou a trabalhar no meio da pandemia.
Então isso é bênção. Muita gente conseguiu emprego no meio da pandemia. Muita gente reformou cômodos da casa. Muita gente trocou de veículos. Muita gente adquiriu bens. Pessoas compraram aí motos, enfim. Muita coisa aconteceu também. E talvez, se aquilo que eu estou falando desperta em você a olhar para a sua vida, você vai pensar assim: é verdade, eu consegui isso, eu conquistei isso, eu concluí projetos no meio da pandemia. Não é isso mesmo? Quando a gente olha para a igreja, quando a pandemia fechou literalmente as portas da igreja, ninguém podia vir. Com o passar do tempo, mais irmãos foram retornando. E a gente começou a ver o rosto dos irmãos aqui na igreja. O rosto tampado com a máscara. Mas aqui. Mais e mais, cada dia mais estão retornando. A gente teve aí a bênção de receber pessoas na nossa igreja. De crianças nascerem no meio da pandemia. Da gente batizar crianças no meio da pandemia. A igreja crescer no meio da pandemia. Eu vi um pastor uma vez falar numa pregação o seguinte: nunca foi tão fácil pregar o evangelho nesse período. E é verdade. Porque com o fato de a gente ter que transmitir o culto, a pregação da palavra do Senhor, muitas pessoas tiveram acesso à palavra do Senhor. É verdade que a pandemia afastou muita gente de Deus, mas é verdade também que muita gente foi aproximada de Deus na pandemia. Não é isso mesmo? Ou os olhos estão tão fechados para não ver estas bênçãos? Então, Paulo nos ensina essa sabedoria. A sabedoria de ver além do que os olhos podem ver. Só que quando a gente olha para essa situação onde parece não ter tanta coisa para se alegrar, tanta coisa para agradecer, parece que olhar para isso é algo muito forçado. Porque parece que nós estamos ignorando o outro lado da realidade, o lado ruim. E parece que quando a gente só olha as bênçãos na situação ruim, nós estamos ignorando a situação ruim. E como se nós fôssemos de pedra, nós não somos afetados emocionalmente por aquilo de ruim que as situações nos causam. Mas quando você olha para Paulo, você não vê alguém que ignora as coisas ruins que estavam acontecendo ao redor dele com outras pessoas. Ver as bênçãos na situação ruim não significa ignorar o sofrimento alheio. Não significa ignorar a situação ruim pela qual nós estamos passando. Porque nem mesmo Paulo fez isso. Nem mesmo Paulo fez isso. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele tem noção do que ele está preso. E ao ser julgado, ele tem noção de que ele pode não ser liberto. E que pode acontecer, inclusive, de ele ser executado. Ele tinha noção de tudo isso. Ele não ignora a preocupação da igreja de Filipos. E, inclusive, ele não ignora o que também aconteceu com este homem chamado Epafrodito, que foi enviado pela igreja para abençoar Paulo lá em Roma. Porque nessa viagem de Epafrodito até Roma, Paulo diz que Epafrodito ficou doente. E ele chegou a quase perder a vida. Paulo ficou preocupado com aquilo. Paulo ficou profundamente triste, ele ficou abalado com aquilo. Só que ele diz também que aquilo, Deus teve misericórdia dele para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Então veja que Paulo não ignorou a situação difícil pela qual ele passava, ele não ignorou a situação que a igreja de Filipos passava, e ele não ignorou também a situação de Epafrodito. E é interessante quando Paulo fala aqui acerca de estar angustiado, de ter tristeza. Porque a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Onde Paulo, nas suas cartas, é onde ele mais repete a palavra alegria.
Mas mesmo na carta onde ele repete a alegria e ele se alegra, ele diz o seguinte: eu também fiquei muito triste com a situação de Epafrodito. Eu fiquei preocupado com a igreja. Só que a verdade é o seguinte, que embora Paulo enfrentasse essas tristezas e não ignorasse as coisas ruins que aconteciam com ele ao redor dele, ele não deixava que aquela tristeza fosse maior do que a alegria que ele tem em Cristo Jesus. Aquela tristeza que ele sentia não travava ele, porque a alegria que ele tinha em Cristo era muito maior. E aí com Paulo nós aprendemos também que quando nós olhamos para a situação e a gente enxerga a bênção onde aparentemente não tem, os nossos olhos não estão fechados para o sofrimento. Porque é verdade que no meio da pandemia, muita gente foi embora. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente passou fome e ainda tem passado. Como é que você fecha os olhos para isso? Como é que você nega uma situação dessa? Só se realmente nós estivermos muito fora da realidade ou fora da nossa razão, para ignorar algo que tão de perto nos afeta e afeta pessoas ao nosso redor. E que quando a gente repara essa situação, não tem como nós não nos entristecermos com isso, a não ser que realmente o nosso coração seja muito duro para não se sensibilizar com o sofrimento alheio. Só que ao mesmo tempo que nós nos entristecemos com isso, nós temos uma alegria que é muito maior em Cristo Jesus. Porque se nós somos dominados pela tristeza e pela angústia, nós ficamos prostrados. Nós deixamos de viver. E aí é um contrassenso. Porque se a alegria em Cristo é muito maior, então como as tristezas da vida e do mundo podem sufocar a alegria que é eterna em Cristo Jesus? Então a gente tem esse equilíbrio. E o cristão é aquele que realmente tem a visão equilibrada das coisas, que não ignorando o sofrimento, se alegra com as bênçãos que Deus tem dado, mas ao mesmo tempo chorando com o sofrimento, passando por tristeza em relação às coisas difíceis que passam na vida. O cristão tem esse equilíbrio. E quando a gente olha para toda essa sabedoria de Paulo e o que ele ensina à igreja, quando a gente olha para isso, muita gente pensa o seguinte: olha, eu não tenho fé para ver a coisa dessa maneira. Eu não tenho tanta fé assim como o apóstolo Paulo para ser tão positivo, ser tão otimista em relação à vida desse jeito. Então tem muita gente que pensa que não tem fé suficiente. Eu não tenho fé suficiente para ver as coisas da maneira que Paulo vê. Essa é a queixa de muitas pessoas. E esse é o erro. Tem muita gente que acha que o necessário é quantidade de fé. Que é preciso ter muita fé. Muita fé para ver a situação dessa maneira. Muita fé para crer em Jesus. Só que esse é um erro que os discípulos de Jesus também cometeram. Eles achavam que a coisa se tratava de tamanho, de extensão de fé. Só que Jesus corrige eles, dizendo o quê? Que a fé precisa ser como um grão de mostarda. Obviamente Jesus se referia ao grão de mostarda, que era típico daquela região da Palestina quase 2000 anos atrás. Que no contexto ela era uma sementinha muito pequena, mas muito pequena mesmo. Só que quando ela crescia, né, e saía de fato a mostarda, era um arbusto relativamente grande em relação ao tamanho da sementinha. E o que ele diz é isso: não se trata de tamanho de fé, porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, isso é o que importa. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Que o grão de mostarda ele tem a capacidade de fato, crescer, se desenvolver, amadurecer. Só que o que é mais importante para que essa fé como grão de mostarda realmente ela
cresça, ela se desenvolva e ela amadureça, antes de mais nada ela precisa estar no terreno correto. Ela precisa estar no solo correto. E quando Jesus diz isso, ele fala que essa fé ela precisa ser sincera, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser de qualidade, mas precisa estar fincada em Cristo. O grão de mostarda precisa estar no solo que é Cristo. E aí a pergunta que eu faço: onde estava a fé de Paulo? Onde estava a fé de Paulo? A fé de Paulo ela estava em Jesus Cristo. Porque afinal de contas, para Paulo, tudo era Cristo. E Paulo não conseguia enxergar nada sem Cristo. Dr. Lloyd Jones, que foi um pregador galês, que começou a sua vida na medicina, que foi assistente do médico que cuidava da rainha da Inglaterra. Num determinado ponto da sua vida, ele abandona a carreira da medicina para ser pastor, para ser ministro do Evangelho. E, embora ele fosse pastor, fosse ministro do Evangelho, ele continuou sendo carinhosamente chamado de Dr. Lloyd Jones. E Dr. Lloyd Jones, quando ele fala da carta aos Filipenses, ele diz o seguinte, citando Lloyd Jones: Paulo é incapaz de pensar sem pensar em Cristo. Ele não chega a nenhuma decisão a não ser em termos de Cristo. Era Cristo que controlava toda a sua vida. Por que Paulo tinha fé em Cristo? Por que Cristo era o centro da vida de Paulo? Quem era Paulo antes de ser o apóstolo Paulo? Paulo era um religioso fanático que pertencia a uma das seitas mais severas dentro do judaísmo e que, quando ele olhava para Jesus Cristo naquele período da sua vida, ele via Jesus Cristo como alguém que era blasfemo, porque Jesus atribuía a ele qualidades que somente Deus poderia ter. Então ele achava que Jesus Cristo era um grande mentiroso e que os seus seguidores também eram pessoas que não eram dignas de viver. Paulo prendeu homens e mulheres que seguiam Jesus. Quando estes homens e mulheres que criam em Jesus eram executados, Paulo aprovava aquilo, dizia: é isso mesmo, é o que precisa ser feito com estes que creem em Jesus Cristo. Paulo, embora achasse que estivesse fazendo algo bom para Deus, seu coração estava cheio de ódio, perseguindo pessoas, concordando com a morte delas. Até que um momento da sua vida, Paulo indo prender cristãos, homens e mulheres que seguiam o Senhor Jesus Cristo, ele se encontra com o próprio Cristo. Ou Cristo encontra ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que você está perseguindo. Põe de pé, levanta, porque eu tenho coisa para você fazer. Você vai ser aquele que vai pregar a mim, você vai pregar perdão de pecados em Deus, no meio do povo que não é judeu. E a partir daquele momento, Paulo compreendeu uma coisa, que é o que ele escreve para Timóteo, o texto que nós lemos. O verso de número 15, de 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o que Paulo diz para Timóteo é justamente isso. Eu persegui pessoas que acreditavam em Jesus. Eu achava que Jesus Cristo era alguém que não merecia crédito. Eu concordei com a morte de homens e mulheres que seguiam Jesus. Eu fiz muitas coisas ruins. Só que esse Jesus me chamou para ser servo dele. E isso significa então que, apesar de tudo aquilo que Paulo havia feito, Jesus havia perdoado ele.
Jesus perdoou alguém que via ele como um blasfemo. Jesus perdoou alguém que matava seus seguidores. Quando Paulo ele toma noção deste perdão tão profundo, de toda a transformação pela qual ele passou, aí a gente entende por que Paulo não deixa de acreditar em Jesus, não deixa de em tudo perceber Jesus, e que Jesus controlasse toda a sua vida, porque o perdão de Jesus na vida dele foi grande, foi intenso, foi verdadeiro. E o que Paulo diz é o seguinte: se Jesus foi capaz de perdoar um pecador do meu tamanho, depois de todas as coisas que eu fiz, ele realmente é o Jesus que perdoa pecados, que transforma, que amadurece a fé e que faz com que as pessoas vejam além do que os olhos podem ver. Então, é justamente isso. Não se trata de uma fé grandiosa, se trata da sua fé estar em Jesus Cristo. Porque uma vez que a sua fé está em Jesus Cristo, e quanto mais você se aproxima de Jesus, Jesus faz com que essa fé se desenvolva, que essa fé amadureça e que você perceba, que você veja bênçãos onde aparentemente não existe. Você precisa, portanto, da visão que somente Jesus pode dar. E para isso você precisa crer em Jesus. Talvez você pense assim: bom, parece que tudo só se trata de ver a vida com otimismo. Não se trata de ver a vida com otimismo. Se trata de ver a vida com os olhos de Jesus. Você não pode ver algo que somente Jesus pode realizar na sua vida. Se Jesus é o único que faz ver além do que os olhos podem ver, então a sua vida precisa estar entregue a Jesus Cristo. A sua fé precisa estar em Jesus. Onde a sua fé está? Não é uma questão de, eu tenho muita fé, sou positivo. A fé ela precisa estar em Jesus, para que Ele faça essa fé crescer, se desenvolver, amadurecer, e você veja então mais do que os olhos podem ver. Você tem essa sabedoria na sua vida, de enxergar bênçãos onde aparentemente não tem. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Que a sua fé esteja em Jesus Cristo. Que a sua fé esteja em Jesus Cristo. Porque Ele está te convidando a isso. Ele não está dizendo que você não pode ter essa visão. O que Ele está dizendo é o seguinte: para ter essa visão você precisa estar em contato comigo. Porque é eu e somente eu que posso dá-la. Não é uma visão otimista da vida. É eu que faço isso na sua vida. Então esse é um convite para Jesus. Ele está dizendo: venha ter essa visão, creia em mim, para que você enxergue as bênçãos que o meu Pai tem demonstrado na sua vida, apesar das coisas ruins que acontecem. Deus abençoe a sua vida, que a sua fé esteja em Jesus, para que Ele realize na sua vida essa obra, para que você veja bênçãos onde aparentemente não existe, para que você veja mais do que os olhos podem ver. Eu quero convidar você a se colocar de pé, para nós falarmos com o Pai, na mediação desse Cristo. Vamos orar a Deus, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai. Senhor Deus Santíssimo, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença. E a nossa oração, ó Deus, é uma oração que começa realmente, ó Pai, com um lamento e um pedido de misericórdia diante do Senhor. Porque é verdade, ó Pai, que muitas pessoas estão em dificuldades. É verdade, ó Deus, que a gente tem ainda enfrentado aí muitos abalos, muitos estragos causados pela pandemia. Talvez, ó Deus, estragos que ainda vão levar um tempo para serem reparados. Por isso, ó Pai,
esteja conosco nestes momentos de dificuldade, de aflição, que nos leva, Pai, à tristeza, que nos leva às lágrimas, que nos leva, Pai, à angústia e à preocupação. Esteja conosco e esteja com pessoas, ó Pai, que estão passando por situação muito pior, muito mais difícil. Tenha misericórdia, Deus. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, que o Senhor tem misericórdia destes e de nós também. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos em Cristo. Que aqueles que estão em Cristo possam ver. Que aqueles que não estão em Cristo possam vir a Cristo, para que também possam ver. Possam ver, ó Pai, as bênçãos que o Senhor tem derramado na Tua igreja e na vida de cada um de nós. Tira a cegueira dos nossos olhos, ó Deus. Põe no nosso coração, antes de mais nada, não a reclamação, que é típico da nossa natureza, mas a gratidão. A gratidão ao Pai por tantas coisas boas que nós não merecemos e o Senhor tem enviado para nós. E no meio de toda essa situação, ó Pai, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem amparado, nada tem faltado. Como não podemos olhar para isso e não sermos gratos? Por isso, abre os nossos olhos, ó Deus. E que mesmo que muitas vezes Satanás feche os nossos olhos e a gente não consiga ver, que a gente olhe para Cristo Jesus, o Cristo crucificado, a demonstração do Teu amor, do Teu cuidado na nossa vida. Cristo é a demonstração do Teu amor, ó Pai, por nós. E quando nós olhamos para o Cristo crucificado, a manifestação do Teu amor, diante de todas as dificuldades, nós sabemos ser amados por Ti e estarmos seguros, ó Pai, no Senhor. Que cada um possa sair daqui, ó Pai, com os olhos abertos e com o coração grato. E que estejam, ó Pai, de fato certos se a fé deles em Cristo Jesus é como um grão de mostarda que foi colocado no terreno correto para que possam crescer, se desenvolver e ser amadurecidas pelo poder de Cristo, o poder que vem da cruz, o poder do Teu amor, o poder, ó Pai, da Tua graça na nossa vida. Essa é a nossa oração, ó Deus. Faça-nos voltar, ó Pai, para casa, dando glórias a Ti, olhando bênçãos, agradecendo por elas. Essa é a nossa oração em